não sou pastor, sou apenas uma pessoa à disposição de Cristo. Só que essa pessoa é engenheiro, então eu vou usar os meus recursos que eu tenho conhecimento para trazer uma ideia filosófica do que eu quero pensar, que eu quero pensar junto, né? Porque é impressionante como o universo imita Deus e toda a matemática, física e química é uma consequência do universo, que por consequência imita Deus. Então vamos lá. E é interessante porque se você pensa que não, você está equivocado. Não é porque essa igreja não fala em línguas ou não tem o famoso sapatinho de fogo, ninguém rodopia, que o Espírito Santo não está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você sabia que o Espírito Santo está aqui? Você dá valor a isso? Na forma, na simplicidade, no nosso silêncio, na nossa quietude? O Espírito Santo está aqui. E Denis orou e falou sobre o que eu vou pregar hoje. E a gente não combina nada. Aliás, se pecamos, pecamos por menos, né? Deveríamos até combinar mais e ensaiar mais, mas não fazemos. O texto que eu vou ler, abra aí a sua Bíblia, é exatamente o texto que o Denis comentou, João 16, 33. Nós vamos ler apenas esse versículo. Eu vou ler na minha versão. Quem tiver uma versão diferente, sinaliza aí. Diz assim o texto bíblico, ó. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Alguém tem uma versão diferente? Não? Muito parecido? Alguém tem uma versão dizendo assim: mas tem de bom ânimo e tenha paz em mim. Olha, presta atenção, porque nada vem do nada e nada é por um acaso. Nós temos que ter paz em Jesus. Mas o bom ânimo, quem tem que buscar é você. Ou eu estou equivocado na minha leitura? Nós vamos chegar num ponto muito sensível aqui. Tenha paz em mim. Em outras palavras, nas minhas promessas, na minha fidelidade, naquilo que eu prometi na vida após a morte, naquilo que eu te prometi no Espírito Santo que te acompanha todo dia, que te consola, que te fortalece. Mas tem de bom ânimo, tenha você bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, você também pode. Não existe uma fragilidade no seu ser em que você é totalmente dependente de Deus, no sentido de ser completamente passivo, achando que Deus vai fazer tudo em todas as partes da sua vida, como se você não tivesse responsabilidade nenhuma sobre as suas mazelas, as suas misérias, os seus acertos e os seus erros. A quem interessa pregar um evangelho totalitário em que eu digo para você que você depende de Deus para tudo, tudo. E sabe quem é o porta-voz de Deus? Eu. Então eu vou transmitir a vontade de Deus para a sua vida, e você depende dele totalmente, não depende? Eu sou o pastor, eu transmito a mensagem,
E não questiona, porque eu sou praticamente o representante de Deus na terra. A quem interessa esse tipo de evangelho? Ou não é esse o evangelho que está plenamente espalhado pelas redes sociais e pelas televisões? Veja lá. Vou colocar aqui, ó. Esse é o universo. Todo mundo consegue ver? Deus traçou duas retas para fazer o universo. O eixo da abscissa e o eixo das coordenadas. Aqui, ó, no eixo, ele colocou o tempo. Aqui ele fez o mundo. Aqui ele vai acabar com tudo. Beleza? E aqui nesse eixo aqui, ó, é a sua idade. Você nasceu aqui há algum tempo na história. A sua vida começou. Então você veio, ó. Morreu. Pouquíssimos seres humanos nessa vida vai ter esse estilo de vida aqui, ó, uma coisa retilínea, uma coisa maravilhosa. Nasceu abastado. Além de abastado, é um lar harmonioso. Além de harmonioso, é um lar cristão. Que maravilha. Uma vida retilínea. Ele conquistou, impactou a vida de milhares de pessoas. E ele quer, então, fazer as considerações da vida dele. As considerações da vida dele é o espaço em que ele ocupou. O espaço que ele ocupou nesta terra. O espaço que ele ocupou nesta terra é a área do triângulo. Vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Olha que perfeito, facinho de calcular, claro como cristal. Agora, ó, vou desenhar a minha vida e a sua. Nesse cantinho aqui ainda é possível ver? É possível ver? Tá. A gente nasceu. Legal. Doenças. Um pai que enterra o filho. Uma avó que enterra um neto. Você, desemprego, você quebrou sua firma, você acabou com seu casamento. Você bateu de carro, ficou paraplégico. Isso é a vida. Ou depois que você se tornou cristão, você é imune, você ganhou um seguro de vida instantâneo. Você não fica desempregado, você não sofre, você não está sujeito. O sol nasce para todos, se põe para todos, da mesma forma. Cristo falou, no mundo terão aflições. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida, essa é a vida real, essa é a vida de 99% dos seres humanos. Agora eu te pergunto, como é que você calcula os espaços da sua vida? Como é que a gente faz isso? Pô, olha só, eu sei que a área de um quadrado é o lado vezes o lado ao quadrado. Essa é a área do quadrado. Vamos tentar traçar um quadrado aqui dentro? Dentro da minha vida, eu consegui aproveitar alguma coisa, mas ainda tem muita coisa de fora que me deprime, que me deixa ansioso, que me põe numa condição de derrotado, que me põe numa condição de subalterno de Deus. Submisso à vontade de Deus é diferente de subalterno de Deus. É aquele cara que fala, meu Deus, eu não consigo um emprego, etc. Mas o cara nem estuda e nem trabalha. E acha que Deus vai prover um empregão dos sonhos dele no poder do jejum e da oração.
O poder do jejum e da oração é mais uma ferramenta dentro do espectro global do universo, mas você tem o seu espectro, a sua responsabilidade. Pô, mas olha só, com um quadrado só não rola. E se a gente fizer 2 quadrados? Olha que interessante, vamos fazer um aqui, e vamos fazer um aqui. Opa! Já cobri um pouco mais dessa área irregular da minha vida. E se eu tivesse feito 3 quadrados? Ih, só ficou umas pontinhas para fora, para calcular. Ou seja, eu posso dizer que a área da minha vida, o aproveitamento da minha vida é a soma da área desses 3 quadrados que eu sei calcular. Então, na realidade, na técnica matemática, quando você vai calcular uma área de uma curva irregular, você faz infinitos quadrados, até que todos os quadrados ocupem todos os espaços e você soma esses quadrados. Então, a gente pode, por exemplo, fazer 10.000 mini quadrados aqui, e com o uso de um computador, obviamente, calcular isso daqui. Então, na realidade, o somatório disso daqui é o lado vezes a altura, n, somatório de 1 a n. N é o número de quadrados que você escolheu. Se você quer fazer na mão, você bota 10, 20 quadrados, porque é o que dá para você calcular, você vai chegar a um valor aproximado. Se você tiver um computador, você vai lá e bota 1 milhão de quadrados, que você vai tender a resposta correta pela quantidade da malha que você discretizou. Então, a tua vida é uma concatenação. Veja que eu estou concatenando. A sua vida é uma concatenação de milésimos de segundos. Já falei isso aqui outras vezes. E a mensagem simples que eu quero transmitir para você é o seguinte: tenha paz em Jesus. A vida é feita de coisas que você controla e de coisas que você não controla. Aquilo que você não controla, creia nas promessas de Jesus que Ele fará. Com certeza fará. Aquilo que não depende de você, aquilo que depende de curvar o coração de um homem, aquilo que depende de fazer um milagre de uma situação que está aquém do seu poder de resolução, confia que Deus fará. Ele fará. Você crê nisso? Você crê? Você agora está cheio de problema, eu também estou. Eu creio que Deus está à frente de todos, inclusive da minha dor, da minha falta, do meu aperto. Nada foge, cada curvazinha dessa da sua vida está anotada. Jesus não dormiu, não piscou o olho, Ele está vendo tudo, tudo que se passa. Você crê que Ele é por você? Primeiro ponto. Segundo ponto, você está fazendo aquilo que é necessário ser feito, porque é responsabilidade sua. Você está estudando, você está trabalhando, você está tomando as decisões. E tomar as decisões você tem coragem suficiente de tomar uma decisão e aceitar as consequências, crendo que, seja qual for a consequência, Deus continuará estando contigo, porque em paz nele você tem. É assim que a gente vai para frente. É assim que a gente vai para frente. Errando ou acertando, eu tenho que tomar uma decisão, e eu creio na paz que eu tenho em Jesus, que se a minha decisão for errada, na minha incompetência, como ser humano, onde todos nós somos incompetentes de uma forma ou outra, Deus está comigo, seja lá qual for a minha decisão. A nossa igreja passa por momentos difíceis, nós temos pessoas enfermas, nós temos pessoas com problemas no emprego, no trabalho, matrimoniais, nós temos sonhos frustrados, e essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Não é para você tomar a decisão amanhã, não é para você ficar orando para o resto da vida. Tudo tem um início, tudo tem um fim.
Se você precisa tomar uma decisão em relação ao seu casamento, tome. Se você precisa tomar uma decisão em relação à sua vida, de negócios, de trabalho, tome. Se você tem que sair daquele lugar, você sai. Se você está insatisfeito ali, tome uma decisão, ore, mas tome uma decisão. O povo de Deus é um povo que vai para frente. Moisés, entra na água, marcha, bota o pé lá. Eu sinto, faço também essas palavras para mim mesmo, uma certa apatia no povo de Deus, e nessa questão de, parece que porque somos considerados, porque levamos o rótulo de ovelha, é que somos assim, sabe, um povo assim, meio que um passarinho de boca aberta, e a gente só come o que bota na nossa boca. E aí o mundo vem engolindo a gente, vai engolindo a gente, e o povo cada vez mais parece que acuado, prostrado, recebendo um evangelho que nos deixa numa condição mais passiva ainda, e esperando de Deus aquilo que é o que nós temos que fazer, porque afinal de contas, Deus nos deu inteligência, massa cinzenta, músculos para arregaçar a mão, e aí nós vemos cristãos tendo que aprender com coach, todo mundo assim, curvado, um negócio assim, um espetáculo do horror. Não podemos aceitar isso, meus queridos. Não podemos ser uma igreja que transita mais em derrota do que em vitória. Não quero me aproximar desse discurso vitorialista e tal, e não sei o quê. Mas o fato é que se nós não começarmos a tomarmos uma decisão, veja lá, uma decisão pensada, com estratégia, sob oração, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nem na vida profissional. Você quer teologia da prosperidade? Eu estou te dando. Eu estou te dando a verdadeira teologia da prosperidade. Gente que toma decisão, gente que age, que não tem medo das consequências, e não tem medo das consequências porque foi feito buscando a vontade de Deus, sob oração, com cuidado, com temor, dentro dos parâmetros que Cristo quer para a nossa vida. Em Deus temos paz. Tudo que eu faço, paz. Paz, porque Jeová, Nissi, Eloi, Rafá é conosco. Por isso temos paz. Mas não é porque temos um Deus transcendente, onipotente, que vamos ficar passivos, que vamos enterrar o nosso talento. Quando aquele pessoal foi multiplicar talento, tem trabalho envolvido, tem pensamento, tem matemática, tem risco de investimento. E aí o que servo mal ficou de joelho, orando, pedindo a multiplicação, mas você acha que eu vou fazer o quê? Você acha que eu vou descer do céu e fazer aquilo que você tem que fazer por você? Não. Servo bom foi lá, conversou, pensou, tomou conselho com os sábios, não se conformou com a situação, orou, creu, tomou decisão, seguiu. Ainda que você siga para um problema diferente, mas você seguiu para frente, viveu o mesmo problema, é não sair do lugar. Acredite nisso. Se o teu problema te persegue há mais de uma década, é porque você não saiu do lugar. E creia, Deus não quer ninguém sofrendo não, para o resto da vida. Eu não acredito nesse evangelho. Eu acredito que o vale da sombra da morte tem início e tem fim. Aí vem agora a sacada que eu quero terminar. Eu não creio que nós temos que sofrer para o resto da vida, porque quando a gente fala de felicidade, de viver o evangelho pleno, de comer o melhor desta terra, é aonde? No meio das adversidades. Aprender a descansar, a ter paz e a ser feliz no meio da adversidade.
Pai. Que medo, que temor eu tenho em professar essas palavras. Mas não é esse o seu evangelho? Não é essa a sua palavra? Porque o que digo eu para uma pessoa que enterra o filho e em seguida enterra o neto? Que o Senhor a abandonou? Que ela veio ao mundo para sofrer? Não é esse o Evangelho. O Evangelho é uma obra sobrenatural nos corações, porque o Senhor nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Então é em Ti que a gente tem paz. É em Ti que nós não enlouquecemos, é em Ti que nós não, como muitas vezes acontece, pessoas tiram a própria vida, porque não há mais razão em continuar, porque não conseguem encontrar no meio da vida sinuosa e torta, uma paz. O medicamento que mais vende no mundo é ansiolítico e antidepressivo. Uma indústria bilionária. É um assunto complexo. Mas muitas vezes os medicamentos que são bons não são suficientes e as pessoas tiram suas próprias vidas. As pessoas perdem tudo porque não encontram um caminho, não encontram uma saída, uma válvula de escape no meio daquele sofrimento pesado, e que sofrimento esse que todos nós estamos sujeitos. O teu evangelho é a nossa paz. A tua fidelidade, aquela morte na tua cruz, selou o caminho, a válvula de escape para uma paz, aquela paz que o mundo não dá. Ela é o fundamento. Ela é aquilo, é a autoridade que nos deixa, é a autoridade que nos permite dizer, somente em Ti há paz. Mas que nós precisamos buscar os nossos caminhos, nós precisamos cingir o nosso lombo de força, Pai. Nós precisamos buscar em Ti essa força, mas é parte daqui. Parte daqui um gesto, um joelho, parte daqui um pedido de ajuda. Parte daqui me ajuda, eu não consigo. Parte do nosso coração, parte de nós alguma manifestação, seja em direção a Deus, seja em direção a outrem, alguma manifestação de eu preciso de ajuda, eu preciso de você do meu lado, eu preciso superar isso. Parte de nós, que o Senhor ilumine em nome de Jesus as mentes para um entendimento mais profundo da Tua palavra. E que se possível for, Deus, que se possível for, que haja um avivamento na igreja brasileira, para que mude o rumo do ensino do Evangelho. Para que as lideranças que hoje estão postas, vejam que o importante é o fortalecimento da membresia do indivíduo enquanto peça fundamental na mão de Deus, e não o contrário. Uma centralização de poder eclesiástico na mão de uma liderança, que sempre dá mastigado e coloca o povo de joelhos, no mau sentido. Em nome de Jesus, que hoje possa ser um dia em que as pessoas saiam daqui cheias de coragem,
cheias de ousadia, no melhor sentido da palavra, para enfrentar as situações e com amor e oração tomar uma decisão que eles acreditam ser aquela que trará a paz, que trará a harmonia, que cessará as divisões. Que o Senhor encha de sabedoria e coragem agora em nome de Jesus, porque eu desejo ver a sua igreja próspera em todos os sentidos, no sentido mais holístico da palavra prosperidade. Pessoas com um sorriso na boca, pessoas vibrando de alegria, de energia, ainda que seja em meio a dificuldades, mas que estejam com a boca cheia de louvor, que estejam com a boca cheia de agradecimento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.